Olá, boa tarde. O presidente Lula sanciona agora a Carteira Nacional Docente no Brasil, a CNDB, a nova identidade para professores da rede pública e privada de todo o país. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto acompanhar a cerimônia de sanção da lei. Nós vamos acompanhar a cerimônia de sanção do projeto de lei número 41 de 2025, que autoriza a criação da Carteira Nacional Docente no Brasil. Será exibido o vídeo do Ministério da Educação. Eu amo o que eu faço, eu acho que eu não sei ser outra coisa, a não ser ser professora. Eu achei maravilhoso que finalmente o nosso trabalho vai ser reconhecido. Porque se a gente for pensar bem, colocar na balança, nós que formamos as outras profissões, nada mais do que ser reconhecido, né? Para reconhecer a profissão, que é a base de todas as outras, o governo do Brasil criou o programa Mais Professores, um conjunto de ações que valorizam quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. Pela primeira vez, o Brasil terá a Carteira Nacional Docente, um documento oficial que reconhece a dedicação de quem trabalha todos os dias pela educação. Mais do que simbolizar valorização e respeito, a carteira vai garantir aos professores acesso a vantagens e benefícios exclusivos em todo o país. Nossa, fiquei muito empolgada, que isso é muito importante, né? Porque a gente ser reconhecido assim é uma coisa maravilhosa. Eu quero minha carteirinha, né? Tenho orgulho de ser professora. E é uma forma de se sentir valorizado pelo governo, né? Você fica muito incômodo, né? Ficar andando contra a chefe. E com uma carteirinha linda como essa, vai ser na bolsa do professor direto. E não para por aí. Para abrir as portas do serviço público aos profissionais da educação, o MEC criou uma prova nacional que vai auxiliar estados e municípios na seleção de professores. Tem também um portal cheio de oportunidades para se desenvolver profissionalmente. E apoio financeiro para estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com mais professores, estamos valorizando quem está do lado da educação, do lado do povo brasileiro. Pronuncia-se o ministro da Educação, Camilo Santana. Desculpe. Eu vou marcar aqui meu tempo. Vou marcar aqui o tempo, presidente, para poder cumprir aqui o seu... Mas eu queria cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agradecer a oportunidade de trabalhar na sua equipe, pelo governo do Brasil, cumprimentar o presidente da Câmara, Hugo Mota, aniversariante, uma salva de palmas, aniversariante hoje. Em nome deles, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes e agradecer toda a parceria, cumprimentar a ministra Gleice Hoffmann, e também agradecer a parceria. Em nome deles, eu queria cumprimentar todos para a gente encurtar aqui o tempo, mas queria agradecer a deputada Ana Pimentel, que me ligou e que infelizmente não podia estar aqui hoje, mas foi a relatora na Câmara, e o senador Cid, que foi relator também desse projeto no Senado Federal, que é a presença do CONDIF, do CONSED, da Undime, enfim, de todos aqui presentes. Presidente, eu acabei de chegar do Pará, e lá nós fomos entregar 17.500 computadores a professores, da ordem de serviço do 5º Instituto Federal do Pará, que o senhor está fazendo, e Alenquer. Aproveitei também, o governador me levou para olhar as obras da COP, que estão ficando belíssimas, que o senhor está investindo naquele estado. Mas eu vim no avião, peço 3 minutos, porque eu fui escrevendo tudo que o senhor já fez nesses 2 anos e 8 meses do seu governo na educação brasileira. O senhor lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, onde todos os estados brasileiros participam,
E o senhor tirou 36% para 59,2% das crianças alfabetizadas já em 2024. O senhor criou o programa Escola Tempo Integral, aprovado pelo Congresso Nacional, e já criou 1.845.000 novas matrículas na educação básica em tempo integral. O senhor criou o programa Escolas Conectadas, que saiu de 42% de escolas conectadas com fins pedagógicos para 69,8%. O senhor criou o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica. Hoje são 3.853 obras sendo retomadas nesse país, 1.771 obras o senhor já entregou nesses 2 anos e 8 meses. Aliás, eu estive em Bagre, para mim foi uma emoção, presidente, eu estive em Bagre, lá na Ilha de Marajó, uma escola que estava 10 anos parada. Nós entregamos já ela funcionando para as crianças do bairro e é a primeira creche pública daquele município. Isso fruto também do Congresso Nacional que aprovou, presidente, que aprovou uma lei podendo a gente atualizar os preços das obras atuais. O senhor criou o Pé de Meia, presidente, que hoje atende a 4 milhões de jovens. O senhor está fazendo 100 novos institutos federais em todo o país, 10 novos campi de universidades federais. O senhor inaugurou o IMPATEC, a primeira faculdade de matemática lá no Rio de Janeiro, que já está na 2ª turma. O senhor criou a Política Nacional de Educação Étnico-Racial e Quilombola nesse país. O senhor criou o Pacto pela Superação do Analfabetismo, para a gente acabar com essa chaga que é o analfabetismo brasileiro. O senhor criou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e já implementou 21.000 salas multifuncionais em cada escola pública desse país para atender os alunos especiais. O senhor criou o Parfor Equidade para a formação de professores. O CEPOP, apoiando quase 400 cursinhos populares em todos os países para pessoas de baixa renda, inclusive com a bolsa também dada a esses estudantes. O senhor criou o Desenrola Fiéis para resolver o problema das dívidas que os alunos tinham com fiéis. O senhor criou o Partiu IFE, que nós estamos fazendo cursinho para o aluno do 9º ano que quer ingressar no Instituto Federal, e todos os campi desse país, presidente, hoje tem cursinhos do Partiu IFE. O senhor criou a Rede de Inovação e Educação Híbrida. Aliás, hoje eu inaugurei lá no Pará, é uma espécie de laboratório, um estúdio para a formação de professores de forma híbrida. Nós inauguramos hoje em Belém, em Santarém, em Breves, em Marabá. O senhor já entregou 42 centros desse em todo o Brasil, faltam 10, são 52. O senhor está criando toda a matemática, que é também garantir a aprendizagem da matemática na idade certa. O senhor está criando, presidente, o MEC Gestão Presente, pela primeira vez, e nós vamos entregar isso completo no ano que vem, deputados e senadores aqui presentes. Nós vamos ter em tempo real todos os dados dos alunos da educação básica desse país, porque muitas vezes a gente passa um ano e meio para receber o censo, para a gente traçar as estratégias e o planejamento da educação. O senhor criou, presidente, o programa Escola das Adolescências, que é olhar para o Fundo 2, que é a transição do fundamental para o ensino médio. Lançou recentemente a Política da Educação Escolar Indígena, criou o Pé de Meia Licenciatura, que é uma bolsa para os alunos que tiraram 650 pontos acima no Enem, e que escolheram licenciatura, estão recebendo uma bolsa desde o primeiro dia até o último dia que entra na universidade, presidente. Já estamos com mais de 9.000 alunos recebendo o Pé de Meia Licenciatura. O senhor criou o novo Pronacampo, o Selo Nacional de Alfabetização para reconhecer o esforço dos entes federados. Recentemente lançou o Prêmio Nacional da Educação Brasileira. Lançou agora, criou a Prova Nacional Docente, que vai ser realizada agora em outubro. Pela primeira vez nós vamos ter uma espécie de Enem dos professores, que é uma prova nacional para padronizar a seleção de professores. O senhor criou o PDD Equidade, o FIES Social para garantir que as pessoas de baixa renda pudessem ter 100% do financiamento do seu curso financiado. O senhor criou o ITA do Ceará, presidente, já está na seleção da 2ª turma, e o senhor vai inaugurar a sede do campus do ITA no Ceará no próximo ano. O senhor fez um novo marco regulatório do ensino à distância. No novo PAC, presidente, você incluiu a educação no novo PAC, com creches, escolas, ônibus escolares. Vocês terem uma ideia, só em restaurante estudantil nós estamos construindo 270 restaurantes para estudantes só nos institutos federais desse país. O presidente vai lançar esse ano, presidente, o MEC
Enem. É um simulado, uma ferramenta com inteligência artificial, onde os alunos vão poder estudar, simular uma prova do Enem, com correção automática da redação, em tempo real. É fantástico essa ferramenta que o presidente vai lançar em breve. Vai também lançar a Universidade do Esporte e a Universidade Indígena. Foi isso que eu tentei me lembrar, mas quanta coisa o senhor já fez nesses 2 anos e 8 meses como presidente. E lançou o programa Mais Professores, que é reconhecer a importância desse profissional no nosso país, presidente. O Mais Professores tem a prova nacional, tem o pé de meia licenciatura. O senhor vai entregar 100 mil novos computadores para professores esse ano, nesse segundo semestre, fazendo parte do programa Mais Professores. Mas hoje nós estamos aqui para sancionar uma lei, eu vou terminar com isso, para sancionar uma lei que vai permitir reconhecer e valorizar esse profissional desse país. Eu quero aqui agradecer ao presidente Hugo Mota, agradecer ao presidente do Senado, Alcolumbre, pelo esforço na aprovação e todos os parlamentares no esforço da aprovação dessa lei. Eu conversava com o presidente, disse, presidente, eu tenho percorrido o Brasil inteiro, já fui em todos os estados e nos lugares mais do interior do país. E muitas vezes o professor chegava para mim, ministro, às vezes quando eu vou para o cinema e que tenho que provar para garantir a minha entrada, tenho que provar que sou professor, eu tenho que levar meu contra-cheque, meu impresso na mão, ou olerite, como algumas pessoas conhecem. Portanto, a Carteira Nacional Docente Brasileira vai ser uma forma de reconhecer por que é que o advogado pode ter a carteira, por que é que o médico pode ter a carteira, por que é que o engenheiro pode ter a carteira e o professor não pode ter uma carteira bonita para reconhecer o papel desse profissional. Portanto, a partir de hoje, com essa sanção, nós vamos garantir que todo professor que tenha vínculo a alguma instituição, seja ele do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, do Instituto Federal, ele vai ter a garantia dessa carteira de identidade nacional docente por lei a partir da sanção hoje do presidente. É uma forma de reconhecer, porque todas nós passamos pelo professor, todas as profissões passam pelo professor, e é importante reconhecer o papel desse professor. E, presidente, tem uma novidade. Nós estamos fazendo parcerias, fizemos uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, e o professor com essa carteira vai ter um desconto de 15% nas diárias de hotéis, nos hotéis associados à Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Fizemos uma parceria com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, que também o professor vai ter anuidade gratuita na emissão do cartão de crédito da Caixa ou do Banco do Brasil. E lançamos um edital recentemente para criar a empresa que valoriza o professor nesse país. Empresas que forem dar benefícios para professor nesse país terão a certificação do Ministério como empresa parceira do professor desse país. A ideia é criar um grande movimento nesse país, de reconhecer a importância desse profissional para uma nação, para um país do nosso tamanho. Portanto, parabéns, presidente Lula. Estou muito feliz com essa sanção. Obrigado, presidente Hugo Mota. Obrigado a todos os parlamentares. Viva os professores do nosso país. Muito obrigado. Preciso mostrar. Esqueci só de mostrar como é que vai a ideia da carteira. Eu disse que tinha que ser uma carteira bonita, pois está aqui a carteira que está pensando em fazer para o professor do nosso país, uma carteira bonita, que vai dar até inveja aos parlamentares, viu? Carteira Nacional Docente do Brasil. Nós estamos acompanhando direto do Palácio do Planalto a cerimônia de sanção pelo presidente Lula do projeto de lei que cria a Carteira Nacional Docente no Brasil, documento que terá validade para todo o território nacional e será destinado exclusivamente aos professores, tanto da educação pública quanto da educação privada, nas esferas federal, estadual e municipal. Essa carteira reconhece a profissão que é responsável por formar todos os outros profissionais brasileiros. Esse documento
a ser emitido pelo Ministério da Educação, dará aos professores benefícios como descontos em eventos culturais, por exemplo, cinema, teatro e shows, e descontos também em diárias de hotéis, a partir de uma parceria firmada com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Ouviremos agora o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que participa também desta cerimônia. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor ministro da Educação, Camilo Santana, excelentíssima senhora ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, excelentíssima senhora ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esté Dweck, cumprimentar aqui os colegas parlamentares em nome dos deputados Aguinaldo Ribeiro, meu conterrâneo da Paraíba, deputado Odair Cunha, que representa a liderança do governo, líder Lindenberg Farias, líder do Partido dos Trabalhadores, e o querido Pedro Kizai, que é o futuro líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara e grande defensor também da educação. Cumprimentar os senadores aqui presentes, líder Rogério, senador Irajá. Cumprimentar aqui, em nome do secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho, do secretário de Educação do Rio de Janeiro, meu querido colega amigo Ferreirinha. Cumprimentar os demais secretários, profissionais de educação aqui presentes neste dia tão importante. Fiz questão, presidente, de estar aqui nesta tarde, porque fui testemunha da luta do ministro Camilo para que esse projeto pudesse ser aprovado, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados. O ministro Camilo, que se preocupou desde o primeiro momento em poder garantir essa carteira nacional de docente no Brasil como uma maneira de reconhecimento aos nossos professores e professoras. Nós sabemos o quanto essa carteira vai trazer dignidade para uma profissão que é tão importante nas nossas vidas, que é tão importante para garantirmos cada vez mais uma educação de qualidade. E eu fiquei muito feliz de poder estar na presidência da Câmara dos Deputados nesse momento, de poder ter escolhido a deputada Ana Pimentel, que fez um grande trabalho lá na Câmara, na relatoria dessa matéria, e conseguimos aprovar na unanimidade esse reconhecimento aos profissionais que são responsáveis pela educação pública e privada do nosso país. Eu digo sempre que esse novo documento ele vai além de um simples cartão. Ele é símbolo de reconhecimento e permitirá aos professores comprovar, com fé pública, sua condição profissional em qualquer lugar do território nacional. Isso significa acesso facilitado a descontos em eventos culturais, vantagens no transporte, acesso a tarifas diferenciadas em serviços essenciais, além de outros direitos que hoje são muitas vezes inacessíveis por barreiras burocráticas ou falta de identificação uniforme. A Carteira Nacional de Docente é, portanto, um instrumento de valorização dos professores brasileiros, não apenas por meio de benefícios concretos, mas também por reconhecer sua dignidade, sua identidade e sua contribuição inestimável para a formação das nossas crianças e jovens. Era justo e necessário que se estendesse ao magistério a condição de prestígio que outras categorias profissionais já têm. Ao ministro Camilo, como já disse aqui, que foi autor do projeto no Senado, a deputada Ana Pimentel, que foi a relatora, deixo os meus cumprimentos pelo trabalho diligente no convencimento do Congresso Nacional sobre a relevância da matéria. Quero, presidente, antes de encerrar, dizer que desde que nós assumimos a presidência da Câmara, nós colocamos a educação como prioridade. E na semana passada, nós aprovamos a nova lei que trará o novo Sistema Nacional de Educação, uma conquista importante para a educação do país, onde a Câmara teve a oportunidade de melhorar de forma significativa o que foi feito no Senado Federal. E, mais uma vez, ministra Gleisi e líder Lindenberg, nós aprovamos por unanimidade esse projeto, que retorna ao Senado e que eu não tenho dúvidas, presidente, que logo mais estaremos também, como estamos fazendo no dia de hoje, sancionando
um projeto que trará a condição de, através desse novo Sistema Nacional de Educação, melhorar ainda mais a qualidade da educação pública do nosso país. E dizer também que um dos primeiros atos, quando assumimos a presidência da Câmara, foi criar a comissão especial que discute o novo Plano Nacional de Educação. Essa comissão especial tem trabalhado desde o primeiro semestre. Fizemos uma reunião de trabalho recente com o ministro Camilo, com o relator Moses, comissão presidida pela deputada Tabata Amaral, que trará, presidente Lula, a condição de poder dizer que o planejamento da educação brasileira para os próximos 10 anos trará metas, trará condições melhores de financiamento, focando principalmente na educação básica e garantindo que tenhamos um plano nacional exequível e que possamos dizer que ele ajudará, com essas metas, a estabelecer o papel da União, o papel dos estados, o papel dos municípios na entrega de uma educação pública de qualidade, porque só assim nós teremos condição de ser um país mais justo, um país que prospera e um país que traz dignidade para todos os brasileiros e brasileiras. Nós vamos, presidente, entregar, se Deus quiser, ainda antes do final do ano, esse novo Plano Nacional de Educação aprovado na Câmara, para, quem sabe, o Senado, correndo com a aprovação, possamos garantir também a sanção desse Plano Nacional de Educação, que será tão importante para o nosso país. Aos professores e professoras brasileiros, deixo minha homenagem e reafirmo o compromisso institucional, como presidente da Câmara dos Deputados, de estar sempre a favor da educação de qualidade e acessível para todos os brasileiros. A Carteira Nacional de Docente é um símbolo de reconhecimento, valorização e respeito. Vocês formam cidadãos construindo o futuro da nossa pátria e mereciam essa legitimação. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República sanciona o projeto de lei que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil, CNDB. A Carteira Nacional de Docente no Brasil possibilitará identificar os professores das redes pública e privada de educação, promover a valorização e o reconhecimento dos professores e facilitar o acesso às prerrogativas decorrentes da condição de professor. Uma vez sancionada a lei de criação, os professores já podem preencher o cadastro para emitir a sua carteira. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não ia falar, o companheiro Camilo, mas eu tenho que falar, para o Stuka poder bater a fotografia e filmar falando. Eu só queria contar um fato aos professores brasileiros e às professoras. Isso que o Camilo falou, que está passando por um processo de transformação na educação brasileira, é porque é todo um trabalho de convencer todos os entes federados que, se a gente não trabalhar em parceria para que o prefeito, o governador e o governo federal tentem fazer as coisas de forma, sabe, plena, trabalhando junto, sabe, com muita complementariedade, a gente fica governo, deixa o governo, entra governo, sai governo, e a gente continua com a qualidade da educação muito ruim, e a gente continua com as crianças não se alfabetizando nas pessoas certas. Eu lembro, durante muitos anos, o Brasil teve muitos debates sobre os educadores famosos no Brasil, que a gente discutia a educação de adulto.
Sabe, tinha discussões que não terminavam nunca. Se compensava educar uma pessoa com mais de 70 anos, se compensava educar uma pessoa com mais de 50 anos, se não era melhor a gente apostar, sabe, na meninada e pensar que a gente ia ter gerações que não iam ter mais analfabeto no Brasil, e as coisas não conseguem andar direito. Entra um prefeito que é dedicado, que faz as coisas corretas, aí sai aquele prefeito, entra outro que já não tem a mesma sequência, sabe? Entra um governador que não pensa do mesmo jeito, entra um presidente que não pensa do mesmo jeito, e a sociedade vai pagando. A criação de um sistema único de saúde, ou seja, é uma coisa tão extraordinária, de um plano de educação, é tão extraordinária porque, independente de quem seja o governo, a coisa tem que funcionar. Não pode ser um programa de governo, tem que ser um programa de Estado para que as coisas aconteçam. Da mesma forma que eu dizia que a gente só iria acabar com a fome no país e no mundo, o dia que você transformar a fome num problema político. Enquanto a fome é só um problema social, você sabe que ele existe, mas ele não é meu, eu não me importo com ele, não sou eu que estou passando fome. Agora, quando você transforma numa política de Estado, você vai ter que colocar o dinheiro no orçamento. E quando você coloca o dinheiro no orçamento, significa que o Estado está assumindo a responsabilidade e as coisas vão acontecer. Então, é isso que nós queremos que aconteça na educação, é isso que nós queremos que aconteça na saúde, e é isso que a gente quer que aconteça com nossos professores. Quando o Camilo me comunicou que tinha muita gente que não queria mais estudar para ser professor, alegando que a profissão era muito sofrida e que muitas vezes o salário não compensava, era normal, sabe, que os melhores alunos do Enem quisessem fazer outra coisa e não ser professor. Então, quando ele me propôs a ideia de a gente criar uma bolsa para garantir que os melhores alunos do Enem quisessem ser professor, eu achei aquilo uma ideia extraordinária, porque a gente não fica escolhendo o que sobrou, a gente escolhe o que tem de melhor, para que os professores também sejam cada vez melhores. Né? Porque o que acontece, na verdade? As escolas, elas não podem ser um local de angústia para a criança, um local de sofrimento para a criança, sabe? A escola tem que ser o lugar do prazer da criança comparecer. Ou seja, uma criança tem que levantar de manhã, ela tem que ter prazer de ir para a escola. Ela precisa pedir para a mãe para ir para a escola. Ela precisa achar prazeroso ir para a escola. Se ela não está sentindo isso, alguma coisa está acontecendo. E isso nós temos que descobrir para a gente motivar. Você sabe como é que eu aprendi isso? Nas Olimpíadas da Matemática. Aqui em 2005, quando a gente resolveu criar a Olimpíada da Matemática, em 2004, na verdade, que a gente resolveu criar, havia uma firma de que alunos de escola pública não participariam das Olimpíadas. As Olimpíadas, elas existiam no Brasil, com 200 e poucos mil alunos. O estado que tinha mais era o Ceará, e o segundo estado era o Piauí. Não era nem São Paulo, nem Rio de Janeiro. E era de escola particular. Quando nós resolvemos fazer de escola pública, os azarão de sempre, aquelas ovelhas, sabe, que não vai dar certo, e não sei das contas, porque pobre não tem interesse nisso. O que aconteceu? Quando nós fizemos a primeira inscrição, a gente conseguiu 10 milhões de crianças nas Olimpíadas da Matemática nas escolas públicas. No segundo ano, era o ano da eleição, 2006. Não deixaram a gente sequer colocar um cartaz na porta da escola. Sequer. Se inscreveram 14 milhões. Em 2007, foram 18 milhões. E aí, o que aconteceu? A meninada, a professora do IMPA, da professora Sueli Druck, ela me disse o seguinte: ô Lula, sabe quando é que uma criança vai começar a gostar de matemática? Quando ele aprende a desenrolar o casulo, quando ele aprende. Tudo tem um começo. Se ele conseguir acertar no começo da matemática, vai ser a matéria que ele mais gosta. Eu tenho feito muita pergunta para criança onde eu vou, e as crianças, uma das aulas que elas mais gostam é exatamente a de matemática. E a Olimpíada virou um sucesso extraordinário. Nós passamos até a maior Olimpíada do mundo.
Era a Rússia, mas nós passamos da Rússia, isso é a maior Olimpíada do mundo. E é uma coisa extraordinária você motivar a criança a gostar da matéria. Se a gente motiva a criança a gostar da matéria, ele vai achar que português é fácil, que ciência é fácil, que tudo é fácil. Por isso é que eu tenho uma preocupação de fazer com que a criança seja alfabetizada no momento certo. Porque se uma criança passa o dia inteiro na escola e ao terminar ele não aprendeu nada, ele não entendeu o que falar e ninguém perguntou para ele, se entendeu, ele vai para casa. Sabe, sem saber as coisas. Se ele tiver uma mãe de classe média, uma mãe com uma certa formação, a mãe vai chegar em casa e vai orientar ele. E quem não tem? Vai chegar no outro dia sem saber, e no outro dia vai ficar sem saber. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer na educação brasileira. A educação tem que ser definitivamente a coisa mais importante que um chefe de Estado precisa dedicar ao seu povo. Porque é através da educação que a gente vai criar o perfil, a cara e a soberania dessa nação que nós pertencemos. Segundo, eu queria contar para vocês a história dessa carteirinha. Tá, vocês estão vendo o Camilo e a Esther ali, sabe, dando risada, parecem dois amigos, mas porque no governo é assim, né? No governo, os ministros, quando tem divergência, eles vão para a Casa Civil, levam o problema, discute. E às vezes demora para chegar na mão do presidente, porque ele sempre fala, nós não queremos levar problema para o presidente, nós queremos trazer para o presidente a solução. E muitas vezes não tem solução se não chegar do presidente. E o caso da carteirinha chegou na presidência. E estamos lá, a Esther é responsável pela nossa nova carteira, sabe? A carteira de identidade nacional. Você veja que absurdo. Aguinaldo, veja que absurdo. Hugo, veja que absurdo. Em dezembro de 2010, nós começamos a fazer a nova carteira de identidade nacional. Eu tenho a carteira 01. A carteira 01. Bom, eu deixei a presidência dia 31 de dezembro. Quando eu votei 15 anos depois, estava parada as carteiras, não foi feita nada depois que eu saí da presidência. Porque acharam que não tinha dinheiro, e aí, como não era prioridade, não foi feita. E ela, então, está com a responsabilidade de fazer, e é um problema difícil, porque às vezes os governadores demoram para fazer, sabe? É sempre muito trabalhoso. E ela achava que não era necessário fazer uma carteira antes de fazer a carteira nacional, que é a carteira que vale tudo, e fica nesse lega-lega, nesse lega-lega. Aí eu fui chamado para uma reunião, e sentou os dois sempre com muita gentileza, sabe? E o Camilo falou assim, presidente, se o senhor me autorizar, eu não quero brigar com a Esther. Se o senhor me autorizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou votar um dia para o Senado, vou apresentar um projeto de lei da carteira, vou articular o Senado e a Câmara vão aprovar, e a Esther vai ter que ver o senhor sancionar essa carteira na frente dela. E aqui está o projeto. E eu posso garantir para vocês, que é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Não, e ela vai ter direito a uma carteira porque ela é professora. Ela vai ter direito a uma carteira. E eu acho, eu quero valorizar a dedicação do Camilo nesse negócio, porque ter a ideia de não querer brigar mais com a Esther, sair do ministério e ao Senado, fazer a proposta, apresentar, trabalhar e aprovar a proposta, aí é o máximo do máximo mesmo. Nem o Fux seria capaz de ser igual a você. Então,
eu quero terminar dizendo o seguinte, olha, eu tive o prazer de ter o melhor ministro da Educação, que era o companheiro Fernando Haddad. E quando eu convidei o Camilo para ser ministro da Educação, eu convidei o Camilo porque eu conhecia as proezas da educação no Ceará, um estado pobre que tinha a melhor performance, sabe, na educação brasileira. Então, alguma coisa tinha que acontecer lá. Alguma coisa estava acontecendo. E, obviamente, que era resultado de política feita pelo governador. E uma coisa interessante, gente, é que 40% das pessoas aprovadas para entrar no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos, era do Ceará. 40%. Foi por isso que nós levamos o ITA para lá. Foi um prêmio à inteligência aos educadores do Ceará que conseguiram fazer com que essas coisas acontecessem no estado do Ceará. Numa demonstração que pode acontecer em todos os estados. E muitas vezes, eu acho que vocês acompanham, quando sai de informações da educação, todo mundo pensa que era São Paulo que era para ser o melhor, e não é São Paulo. Muitas vezes não é o Rio de Janeiro. Muitas vezes não é o Rio Grande do Sul. Não são os estados mais ricos, às vezes são os estados mais pobres. Numa demonstração de que a dedicação do responsável é resultado do sucesso, gente. É resultado do sucesso. É isso que a gente quer fazer no governo federal. É mais difícil, porque no estado ele manda e as coisas acontecem. Sabe, ele tem mais domínio sobre a relação com os prefeitos, é tudo mais próximo. Aqui, você tem que convencer o Jorginho de Santa Catarina a fazer o que nós queremos para a educação. Sabe? Então é mais difícil aqui, você tem que acontecer, você tem que tentar, sabe, convencer. Mas eu acho que ele está conseguindo. E eu posso dizer para vocês, o Haddad já sabe que se a gente concluir tudo que a gente está concluindo, o Haddad não vai perder a performance dele, porque o ProUni, o FIES, o REUNI foram uma marca extraordinária. Mas agora, dá sequência a isso, ele falou 100 institutos novos. O que ele não sabe é que eu já prometi mais 3. Então, o que é uma coisa fantástica é o seguinte, gente, a gente viajava o Brasil e você chegava na cidade, o prefeito ficava pedindo um dinheiro para alguma coisa. Hoje não, hoje as pessoas pedem Instituto Federal. Então, meu amigo Pezão, prefeito de Ipiraí, falou para mim, pô, presidente, eu tenho um prédio, está pronto o prédio, eu dou o prédio, me traga o instituto para cá. Eu falei para o Camilo, vamos levar o instituto. Quem vai fazer 100 faz 101, quem faz 101 faz 102, quem faz 102 faz 103. E assim a gente vai dar a esse país, nesse mandato, aquilo que poderia ser dado há 50 anos atrás e não foi dado, porque senão a gente não seria um país com 60% das pessoas mal e porcamente formadas no ensino fundamental. E para terminar, dei para vocês, eu quero minha carteira. Eu sou professor de muitas coisas. Inclusive, eu fui diretor, nunca coloquei no meu currículo isso, mas eu fui diretor do Centro Educacional Tiradentes, que era um curso de madureza no sindicato, com 1.900 alunos. Esse Lulinha Paz e Amor aqui era o diretor daquela escola. Parei de ser diretor, porque eu também estudava. E eu descobri que eu tinha sido eleito no sindicato para atender os trabalhadores, não para estudar na escola do sindicato. Deixei de estudar, porque o curso começava às 7 horas e os trabalhadores só chegavam no sindicato depois das 6h30. E eu achava que não era justo os trabalhadores do sindicato me procurar e eu estar dentro da sala de aula. Aí saí da sala de aula para esperar os trabalhadores. Compensou, porque senão eu não estava aqui. Tá bem? Um beijo no coração, parabéns comigo. Está encerrado. Tá aí, nós acabamos de assistir a cerimônia de sanção do projeto